Bom dia, Breno. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Eduardo. Galera, está chegando, acordando. Bom dia, Ana Clara. Como estamos, meus amores? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Fala, Perícole. Deixa eu ver quem já está por aqui. Bom dia, bom dia. O povo vai chegando, né? Vai acordando, vai chegando. Tá. Bom, meus amores. Fala, Vinícius. E aí? Eu não tive tempo nem de pegar um café ainda. Se é que isso é café. É café? Bom, amores, bora, né? Bora, porque aquele esquema que nós comentamos ontem. A nossa prova vai ser no dia 6, certo? Então, nós temos hoje, nós temos a semana que vem, nós temos a outra quinta e a prova. Hoje eu vou vanguardas até provavelmente o expressionismo. Na quinta da semana que vem, eu vou... na quinta da semana que vem, eu termino vanguardas com o dadaísmo e o surrealismo, e se der tempo, já começo a falar sobre o apanhador no campo de centeio. Na sexta da semana que vem, o apanhador no campo de centeio. Na quinta, véspera da prova, finalizar o apanhador no campo de centeio. Na sexta, dia 6, a prova. Tá certo? Lembrando que a matéria da prova é vanguardas e o apanhador no campo de centeio. Tá certo? Então, hey ho, let's go! Chance! Queridos, ontem eu fiz com vocês, né, uma contextualização em termos de o que significa, né, do conceito de vanguardas. Né? Até falei para vocês, gente, no Enem, caso eles não perguntem coisas específicas, características específicas dos movimentos de vanguarda, vá para a ideia de quê? De ruptura, de inovação, de construção de um novo paradigma para a linguagem literária, né? De uma nova ideia, novos padrões estéticos, certo? Se você está falando dessas coisas, você está falando de vanguardas, tá certo? Eu fico preocupado porque, às vezes, né, eu faço um trabalho até aprofundadinho com vocês de vanguardas, aí chega lá, o povo fica preocupado só com as características da vanguarda específica e essas características mais gerais, às vezes a pessoa erra a questão sabendo das características, mas porque não associou aquele movimento específico. Né? Então, saiba que, né, a coisa vai do geral para o particular. Toda vanguarda tem essas características que nós estamos falando. Aí nós temos as particularidades que a gente vai começar a ver agora. Bom, gente, outra coisa. Eu falei para vocês que nós vamos dar 5, que são as 5 que realmente ficaram para a história, né? E que são questionadas aí, né, nas provas, nos vestibulares. Falei para vocês que tem uma chamada fauvismo, que acabou sendo assimilada, né, ao longo do tempo, né, pelo cubismo e pelo expressionismo, principalmente. Mas, se você ouvir falar de fauvismo, existiu, foi até antes do próprio futurismo, tá certo? Mas a gente costuma trabalhar a partir do futurismo, beleza? Então, vamos lá. Meninos, lembra que eu falei para vocês ontem o seguinte? Eu falei assim, nós estamos vivendo, nesse momento que as vanguardas começam, nós estamos vivendo um mundo de transformações, no início do século XX. Inventou carro, inventou avião, inventou cinema, inventou telefone. Aquele mundo sem tecnologia, aquele mundo do século, até metade do século XIX, acabou, certo?
Ali muitos avanços na medicina também já estão acontecendo. É muita novidade e o mundo está cada vez mais o quê? Acelerado, certo? E cada vez mais tecnológico. Só um segundinho, deixa eu abrir um negócio para vocês aqui. Chance, vanguardas. Vanguardas. Que eu tinha esquecido de deixar aberto aqui no meu periquito aqui. Só um segundinho. Chance. Vanguardas 2020 e vanguardas europeias. Chance. Pronto. Então, meninos, a partir dessa ideia, né, você tem o futurismo como sendo a primeira grande vanguarda significativa, exatamente porque o que os futuristas acreditam? Os futuristas acreditam que a partir do momento em que nós temos um século XX, em que o estilo de vida das pessoas mudou completamente, porque as transformações tecnológicas, científicas, econômicas, são transformações que tornaram o mundo uma coisa totalmente diferente do que era no passado. E esses caras vão acreditar, então, no seguinte: está na hora de parar de criar movimentos artísticos baseados no passado. Enquanto nós estivermos fixados, focados em prestar atenção no que já está aí e prestar atenção em resgatar movimentos do passado, a arte e a literatura nunca acompanharão esse mundo novo que se apresenta no século XX. Certo? Então, existe no meio desses artistas do futurismo essa percepção de que agora a gente tem que olhar para frente. E para a gente olhar para frente, a gente tem que parar de achar que as nossas referências precisem ser as referências do passado. Então, olha que doideira, gente. E assim, em cima dessa ideia de ruptura geral com o passado, os futuristas vão ser extremamente radicais. Em 1909, né? Então, se você precisar de datas, né? Futurismo, 1909, surge no meio dos artistas italianos, de um grupo de artistas italianos. Tá? Lembrando, né, gente, que todo mundo nessa época ali, artistas, escritores e tudo mais, estão no lugar em que eles vivem, de onde eles vieram, na Itália, na Alemanha, na Espanha, mas estão em Paris também. Mas porque o Paris era o centro nevrálgico de tudo ali, certo? O centro nervoso de tudo. Então, tanto que esses artistas como Giacomo Balla, né, o Marinetti, né, os caras que vão ser as grandes cabeças do movimento futurista, do Manifesto Futurista, vão publicar o Manifesto Futurista na primeira página de um jornal francês, de um jornal parisiense, que é o Le Figaro, no dia 9, não lembro no dia, não sei se era 9 de outubro ou 9 de fevereiro, mas em 1909, tá certo? E nesse manifesto você vai ter as regras, digamos assim, principais para o futurismo, que vão ser, de certa forma, as regras principais de todos os movimentos de vanguarda que vão acontecer, já que o futurismo era o pioneiro, o primeiro a se organizar como vanguarda. Entre essas regras, você tinha umas coisas muito loucas, tipo, primeiro, havia a ideia de que você deveria cultuar a velocidade e a tecnologia daquele mundo novo. Então, a velocidade e a tecnologia eram os grandes motivos de culto, os grandes motivos de elogio, os grandes motivos de exaltação. Beleza? Então, tem isso. A segunda coisa, no manifesto também está escrito o seguinte: vamos queimar todas as bibliotecas e explodir todos os museus. Olha só, nesse pensamento radical de ruptura com o passado,
né? Eles vão propor, claro que muita gente entendia isso apenas como metáfora, mas tinha gente que entendia isso literalmente, viu, gente? Tinha gente que achava que que o trem era para explodir os trem mesmo, tá certo? Mas qual que é a ideia por trás disso? Gente, nós não, se a gente quiser criar uma nova estética que tenha a ver com o século XX e que não se debruce e não se ampare, né, não tenha como muleta as mesmas coisas que já foram feitas antes, nós temos que esquecer o passado. Então, queime essas bibliotecas, destrua esses museus, por quê? Porque lá está o passado. E a gente está aqui para propor uma nova arte, uma nova literatura para um novo mundo, que tem que ter novos padrões. Então, tem que destruir os padrões existentes. Certo? Então, é basicamente essa ideia. E, assim, até a questão do conceito do belo vai ser completamente desmoronada pelos periquitos, pelos futuristas. Tanto que, num outro momento do Manifesto Futurista, vai ter uma frase que é famosa, que é um automóvel deslizando sobre a metralha, sobre o asfalto, né? Um automóvel deslizando sobre a metralha é mais belo que a vitória de Samotrácia. Gente, a vitória de Samotrácia, eu vou mostrar a vitória de Samotrácia para vocês entenderem que ousadia desses caras falarem isso. A vitória de Samotrácia, ela foi uma escultura encontrada na Grécia, né? Não se sabe quem é o autor, né? Quem é o escultor da Vitória de Samotrácia. Nunca se descobriu. Mas aquelas coisas de datação que fazem, né? Viram que a Vitória de Samotrácia é uma escultura do século 3 a.C., certo? E a Vitória de Samotrácia, ela é considerada uma das coisas mais bonitas que tem, assim, sabe? Tipo, é bonita demais. Deixa eu só ver se eu consigo aumentá-la um pouquinho aqui. Enfim, tá. Tipo assim, ela é considerada um clássico, sabe? Literalmente um clássico. Nós estamos falando da antiguidade clássica, ela é lá do século 3 a.C., foi encontrada, né? Não se sabe a autoria, mas ela representava todo aquele ideal de beleza, né, da arte grega, e que depois vai ser reproduzida aí, né, pela arte romana. Então, essa é uma descoberta. Pode-se falar que o belo para eles era aquilo que era inovador? Sim. O conceito do belo muda. Exatamente. Por quê? Se o carro é mais bonito que a Vitória de Samotrácia, então nós estamos estabelecendo um outro padrão para aquilo que é belo. Baseado no quê? No inovador, no tecnológico, no veloz, em todas essas coisas que representavam o século XX e que agora deveriam ser os objetos de apreciação, e não o passado. Certo? Então, quer dizer, a Vitória de Samotrácia, ela era a pura representação, né, do quê? Desse ideal do belo na arte. Certo? Ao dizer que esse automóvel, né, é mais belo que ela, eu estou rompendo com o passado. Agora, é difícil, né, assim, porque a Vitória Samotrácia é um pouco bonita. Ela fica, gente, você tem uma ideia da beleza dela? Ela é gigante. Eu vou ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho outras imagens. O que eu fiz aqui? Peraí que eu fiz bobeira. Ai, meu Deus do céu. Saiu a tela, né? Tá aparecendo só eu? É. Peraí. Essa abazinha aqui é o terror. Aqui, tem a Vitória Samotrácia em vários lados aqui. Ela fica em cima dessa pedra aqui, ó.
ela é considerada tão importante, gente, tão... Não sei se alguém chegou a ver já um clipe da Beyoncé. Olha, aqui do lado direito, aqui embaixo, dá para você ver. Ela é a escadaria Daru, no Louvre, né, palco da estátua. Ela fica sozinha lá, pra você ter uma ideia da importância dessa obra. Então, quer dizer, do lado esquerdo aqui, você vem da galeria das obras de arte, né, da arte clássica. Você passa para cá, lá para baixo você vai lá para as obras de Egito Antigo, para a direita aqui você vai para o Renascimento, onde vai estar a Mona Lisa e tal. Nessa escadaria fica só a Vitória de Samotrácia em destaque no Louvre, de tanto que ela é imponente, importante, de tanto que ela é fodona. E aí os caras vão e falam que um automóvel é mais belo que ela, né? Então, você imagina que isso gerou bastante polêmica e que nem todo mundo concordou, né, com essa visão dos futuristas. Mas esse radicalismo, gente, ele era necessário para se criar uma ruptura, certo? Mesmo que, obviamente, você não explodisse os museus, né? Mas, assim, você jogar esse discurso no momento em que, porque nós temos essa questão, né? A questão as pessoas, na grande maioria das vezes, elas tomam aquilo que elas acreditam como certo e mudar isso é muito difícil. Então, quer dizer, o que ao longo dos primeiros anos dos movimentos vanguardistas, né, esses jovens que queriam romper com o padrão, perceberam que eles eram ridicularizados, que achavam que eles eram um bando de charlatão, né, um bando de gente que não tinha talento nenhum. Então, eles vão se posicionar de forma, inclusive, intelectualmente falando, mostrando que quem está errado são esses passadistas que não entendem que as coisas precisam mudar. Beleza? Então, é um posicionamento comportamental, um posicionamento de valores e, né, e de padrões no que se refere à arte. Não é uma coisa aleatória. Existe ali, né, uma justificativa, né, baseada em um pensamento sobre o que a arte deve representar em um mundo que se transformou completamente. Tá? Porque às vezes a gente vai falando, esse cara é tudo porra louca. Isso aí é o que os velhos conservadores da época falavam. Tá certo? Beleza? Então, beleza. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter, então, algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, né, sobre o futurismo. Então, olha só. Esse materialzinho eu vou mandar hoje, tá? Aqui fala o que significa vanguarda, né? Vanguarda, gente, significa literalmente guarda da frente. É um termo militar que é utilizado para designar a tropa, né, o pelotão que vai na frente nas batalhas para explorar o território inimigo. Então, o primeiro grupo, a primeira tropa que explora aquele território novo e que vai na frente, era chamado de vanguard, certo? Guarda da frente. Os artistas de vanguarda se consideravam como vanguarda, por quê? Porque eles estavam botando a cara a tapa, o peito a tiro e explorando um território novo ao desbravar novos conceitos, novos padrões para a arte. Tá certo? Por isso vem a ideia de vanguarda, certo? Então, toda vez que a gente está falando de vanguarda, a gente está falando de alguém que está à frente do seu tempo. Beleza? E, portanto, será incompreendido pela maioria. Então, chance. Aqui tem um contexto todo bonitinho, né? Vale lembrar que o contexto é aquele que eu falei para vocês, de todas as mudanças e que vão tornar o mundo, no mundo moderno que a gente conheceu no século XX, vocês não conheceram, né? Mas um mundo mais parecido com o mundo que a gente vive hoje do que com o passado sobre o qual a gente ouve falar. E um mundo que também vai, na primeira metade daquele século, viver duas guerras mundiais. Né? Então, é um mundo que está realmente
transformação em convulsão. Então, beleza. O futurismo, então, é um movimento artístico literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro, não é 9 de fevereiro, não, é 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Então, um automóvel rugidor que corre, não é correr, não, que corre sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Isso estava lá, né, para falar sobre essa nova percepção da estética. Aí está a primeira página do Le Figaro com o manifesto, né, e a Vitória Samotrácia do lado, olhando com aquela cara de sério, né? Sério. Gente, olha como o trabalho na pedra que é feito nessa Vitória Samotrácia parece tecido. Isso foi feito 3 séculos antes de Cristo, gente. Não tem nem, né? E aqui você tem algumas obras de arte tipicamente futuristas, né? Do Giacomo Balla, que foi talvez o pintor que mais representou esse movimento. Esse da esquerda mostra a luz da lâmpada elétrica, porque a eletricidade... Gente, imagina o seguinte, imagina o que aconteceu na vida das pessoas quando a gente dominou a eletricidade e quando passou a eletricidade nas ruas e depois dentro de casa. Basta você pensar o seguinte, imagina a sua vida sem energia. Imagina a sua vida sem... Você consegue imaginar você passando a sua vida inteira sem luz elétrica, sem energia elétrica? Pois é, o mundo era assim. Vivia sem energia elétrica. De repente vem a energia elétrica. Então você imagina a mudança que isso causou nos hábitos das pessoas, no estilo de vida das pessoas. Certo? E os futuristas são o quê? Entusiastas exatamente dessas mudanças. Aqui você tem um quadro do Giacomo Balla que vai fazer exatamente isso, mostrando a luz da lâmpada elétrica ofuscando a luz da lua. A lua está lá timidazinha, pálida, em meio à explosão de luz que a lâmpada elétrica vai trazer. Certo? Tem, inclusive, um poema do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é dessa época, né? Um dos maiores poetas portugueses. E um dos heterônimos dele, porque o Fernando Pessoa gostava muito de usar heterônimos, ou seja, pseudônimos, nomes diferentes. Um dos pseudônimos dele, dos heterônimos, que é o Álvaro de Campos, adorava, né, fazer poemas futuristas. E num dos poemas do Álvaro de Campos, ele diz que a luz da lâmpada é mais bela que a luz da lua. Certo? Então, esse tipo de situação de exaltação daquilo que é o quê? Novo. Até porque, gente, a lua remetia muito às ideias românticas, às ideias simbolistas. Então, a lua já tinha sido explorada demais na poesia. É hora de exaltar a lâmpada elétrica e não a lua. E aqui do lado direito, gente, você tem uma outra obra que o pessoal falou assim, gente, o que é isso? Não sei o que é isso, não. Mas o que você percebe, você tá vendo que parece que tem umas coisas meio que geográficas e umas coisas meio bolhas, assim? Por quê? Essa era a intenção dos futuristas para mostrar a ideia de movimento e de velocidade nas obras de arte. Então, veja bem, vou fechar aqui para abrir uma outra, para você entender. Essa ideia de movimento, ela vai acompanhar. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui acho que é do Balla também. Olha o cachorrinho, as perninhas do cachorrinho. Né? O dinamismo de um cão na coleira, de 1912, do Giacomo Balla. Olha as perninhas do homem, né, da idade de movimento, e as perninhas do cachorro. E olha a coleira, a corrente aqui, né? Ela tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Por quê? Porque ela está em movimento. Então, essa multiplicidade da imagem é para dar uma ideia de quê? De dinamismo, de velocidade, de movimento. Certo?
Futuristas. Certo? Olha uma outra aqui que é super interessante. Também é do Bala. Tem Raul só tem esse Bala, não tem o Russolo, mas o cara mesmo era o Bala. Velocidade abstrata. O carro passou. Esse é de 1913. Ah, vai saber, não sei. Mas parece que tá rápido, né? Tipo, vamos passear com o cachorro. Ai, ai. É, aí você fala, o carro passou, Raul? É. Como assim, Raul? Ué, o carro passou, gente. Ou você não está vendo que isso é uma paisagem? É uma paisagem que é basicamente o seguinte. Tá vendo esse meio aqui, ó? Esse meio que é um cinza claro aqui e que vai afinando no meio? Esse afinamento que faz ali no meio é, na verdade, isso é uma estrada, a gente está com a visão do meio da estrada, e a estrada lá no meio da tela, ela vai virando à direita e vai se afinando para o nosso olhar. E do lado esquerdo e do lado direito, você tem os morrinhos verdes, é a beira da estrada. E é como se o carro tivesse passado aí nessa estrada onde você está tendo o ponto de vista, virou a curva direita lá no meio e deixou para trás essas bolhas, como se fosse o impacto da sua velocidade. 1913. Então, vocês conseguiram enxergar? Né? Pensa que você está aqui, ó, pensa que você está no meio de uma estradinha. Você está no meio dela, essa coisa cinza branca aí, ó. E ela está continuando lá para frente, vai até lá no meio do quadro e vai se afinando. É como se fosse uma curvinha que vai virando para a direita lá. Ah, mas esse negócio está mal pintado. Gente, eles não estão mais afim de fazer retrato de paisagem. Tudo agora passa a ser fragmentado, estilizado, diferenciado. É um novo padrão. Tá certo? Beleza? Então, isso aí. O carro passou. É. Então, viu? Naquele outro, você tem aquela coisa das camadas também, né? No anterior que eu mostrei. Esse aqui também tem essas bolhas, essas camadas. Quase todas as obras futuristas vão ter esse negócio para indicar a ideia de quê? De movimento, de velocidade. Tá certo? Agora, lembra que eu falei para vocês do Fernando Pessoa, do heterônimo dele? Esse aqui não é o que ele fala que a luz da lâmpada é mais bela que a luz da lua. Mas ele fala isso aqui, ó. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre, escrevo e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Lembra quando eu falei para vocês que o fauvismo ele vai ser absorvido pelas vanguardas que vão se sustentar mais? Olha aqui, ó. Fauvismo, gente. Fauve vem de fera, feroz. Então você percebe aqui uma certa influência do fauvismo, quando fala aqui, ó, escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disso. Só que a exaltação aqui é a quê? A tecnologia, as grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Certo? Lembra então que eu falei que o fauvismo vai ser incorporado pelas outras vanguardas? Aí, ó. Tá um caso típico. E veja, ó, a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Essa febre aqui, gente, não é de você dodói, não. Febre é essa coisa do desejo, do ardor, né? Que vai fazer o quê? Inspirar o poeta a escrever. Então, o que inspira esse eu lírico? A ciência, a tecnologia, o futuro, as novidades, a fábrica, a luz elétrica. A luz elétrica. Entendeu? É essa concepção. Né? Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disso. Para a beleza disso totalmente desconhecida dos antigos. Olha a ruptura com o passado.
Beleza? Certo? Então tá. Ó rodas, ó como é que termina o poema. Ó rodas, ó engrenagens, rrr, eterno. Olha o barulho das engrenagens, o barulho dos motores, rrr, eterno. Isso é a ode triunfal do Álvaro de Campos, né? Que é o heterônimo do Fernando Pessoa. Beleza? Esses são os simpaticíssimos futuristas. Malucões de carteirinha. E então, gente, vem o cubismo. Vem o cubismo. O cubismo, ele, na verdade, ele vai ser. Ele vai começar por volta de 1910 como um movimento para valer, quando você vai ter ali os primeiros manifestos do poeta Apollinaire, e quando vai começar a aparecer com mais frequência o Pablo Picasso, o Georges Braque, que vão ser os dois grandes nomes, né, do cubismo, fora o Apollinaire também. Mas, na verdade, o cubismo ele já tinha meio que começado quando o Pablo Picasso expôs uma pintura que é considerada a primeira pintura de verdade de arte moderna, que é a pintura Les Demoiselles d'Avignon, que é essa pintura aqui. Então vamos lá, o cubismo. Essa aqui é Les Demoiselles d'Avignon, em 1907. Aqui, gente, o Picasso estabeleceu, basicamente, as regras para a não para a falta de regras que as vanguardas teriam, certo? Pegou ali o que seria o retrato nu dessas mulheres, né? Lembrando que o nu sempre foi muito presente na pintura, certo? Só que ele desconstrói completamente a figura dessas mulheres, né? Essas mulheres elas estão completamente desproporcionais, os olhos não estão alinhados, são maiores do que deveria ser, já o olho da outra já é escuro e pequeno, a outra tem um olho completamente torto, que parece que tá com a máscara, certo? A de baixo, uma tá descendo até o chão, né, de costa para a gente, mas a cara dela tá virada para a gente. Ou seja, existem uns ângulos estranhos. A mulher da esquerda tem um peito que é um quadrado, um cubo, certo? A mulher da direita também, a que está com a máscara cinza. Quer dizer, aquilo era uma transgressão, era uma quebra que ninguém entende. Tipo, que diabo é isso? Sabe? Que diabo é isso? Quem que é esse povo doido? Beleza? Então, e ali o cubismo, né, vai começar a dar os sinais medicinais, mas principalmente aqui começa a ideia de arte moderna, aquela arte que não vai mais se ater a padrões pré-estabelecidos, certo? Aí você fala, Raul, esse Picasso, bem que o Monteiro Lobato falou, né, lá no artigo que ele fez lá em 1917, detonando a exposição da Anita Malfatti, ela falou que a Anita Malfatti estava seguindo falsos mestres como Pablo Picasso. Esse cara, pelo amor de Deus, véio, novamente o senhor está agindo como um velho conservador de 100 anos atrás. Olha que legal. Certo. Porque o Picasso ele poderia pintar, como ele já teve no início da carreira dele, ele tem uma sólida formação acadêmica em belas artes, gente. Sólida, sólida. Só que ele não queria pintar a mesma coisa que os outros já tinham pintado. Aí é que tá. Certo? Aí é que tá. É a coragem para pegar a sua carreira como artista e transformá-la em algo novo e não repetir o que todo mundo faz. Tem que ter culhão para fazer isso. Tá certo? Obrigado. Então, Les Demoiselles d'Avignon, que além de ter uma pegada, essa pegada esteticamente completamente nova, ainda reproduz aqui, né, as prostitutas, as senhoritas, Les Demoiselles, as senhoritas da Rua Avignon, que é uma rua de prostituição de Paris. Certo?
E aqui nós temos outras obras que, aqui no caso no Brasil, certo? Que você vai ter influenciadas pelo cubismo. Porque o que o cubismo vai fazer, gente? Ao fazer essa coisa aqui cheia de ângulos e de formas geométricas e uma coisa meio parecendo primitiva, né? O Picasso vai meio que estabelecer as regras que vão aparecer no cubismo como um todo depois, tá certo? Então sempre você vai ter geometrização, você vai ter às vezes planos chapados assim, ó, né, como se tivesse amassado as figuras numa parede e botado uma do lado da outra, como se fosse pintura rupestre, certo? Outras vezes você vai ter vários planos ao mesmo tempo em uma mesma figura. Tem um quadro do Picasso, chama Mulher Chorando, que aparece essa mulher toda, a mulher do rosto verde com vermelho, tem mais esquisito, né? Totalmente, não parece, não é uma figura normal, né, tradicional, e aparece essa mulher chorando e parece que ela está de frente e de lado ao mesmo tempo, assim. Então você tem essa sobreposição de planos, essa coisa assim, sabe? Então, você pensou nesse tipo de fragmentação e de geometrização, você tem, né, o cubismo. Aí você fala assim, Raul, como que isso vai acontecer na literatura? Fragmentando as imagens, colocando, né, numa sequência uma imagem por um ponto de vista, depois outra por outro ponto de vista, depois outro ponto de vista, sem avisar o leitor. Então você está tendo 3 imagens por 3 pontos de vista ao mesmo tempo, só que você não sabe que você está vendo isso ao mesmo tempo. Aí você fica meio igual você fica meio quando você olha para isso. Sabe? Então, olha só. A Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral, desculpa, né? Aqui com o seu São Paulo. Isso aí é a reprodução que a Tarsila fez de São Paulo. Basicamente, um trenzinho de modelagem de brinquedo de criança, né? Os quadradinhos, os triângulos, as bolinhas, parece coisa de Lego, certo? Com essa influência cubista. E ali do lado direito, uma reprodução da Pietà de Michelangelo sob um formato cubista, todo retangular, né? Do Rego Monteiro, né? Já em 1966. Aí vamos ver aqui quando isso acontece na coisa. Esse é um poema cubista, certo? Porque uma coisa que os cubistas também vão fazer na literatura vai ser trabalhar com o transformar, aproximar o poema da pintura. Então, as palavras vão formar imagens. Esse aqui é super interessante, que é o El Punhal, que é desse mexicano, que é o José Juan Tablada. E olha o que tá lá. Tu primeira mirada de pasión, aún la siento clavada como um punhal dentro del coração, el punhal, né? Seu primeiro olhar de paixão, ainda o sinto cravado como um punhal em meu coração. E o poema faz o formato de um punhal. Isso aí vai ser vão ser os precursores do que a gente chama de poesia concreta, de concretismo, que vai fazer essa coisa das palavras formarem imagens. O concretismo é um movimento que surge a partir do cubismo. Como é que é? O concretismo, que é esse negocinho aí de fazer as palavras virarem imagens, é uma, né, poesia concreta, que vai ter nomes importantes no Brasil, como Haroldo Campos, certo? É uma consequência, é um filhote do cubismo, né? O concretismo é um filhote do cubismo. Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que é todo formado pela palavra luxo, formando a palavra lixo. É concretista, certo? A partir da ideia, né? Viu aí, né? A base está aqui. Aí o concretismo vai sofisticar e aprofundar essa tendência. Né? Aqui vai falar um pouquinho do Apollinaire. O Apollinaire foi um poeta dos mais importantes que difundiram as ideias cubistas, certo? Fala do Picasso e do Braque, que são os 2 maiores nomes. Aí olha aqui o poema do Apollinaire.
Il pleut. Il pleut é chove. E aí as palavras vão formando, né? Vão sendo dispostas como se estivesse chovendo. Certo? Il pleut. Tá certo? Aqui tem a tradução, beleza? E aqui para a gente finalizar. Lembra que eu falei para vocês que na poesia cubista parece que vai estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e você fica meio perdido? Um dos caras que vão ser super influenciados pelo futurismo e pelo cubismo vai ser o nosso querido Oswald de Andrade, o cara da Semana de Arte Moderna, certo? E aí, olha esse poema dele. Hípica. Saltos... Hípica é o lugar em que acontece corrida de cavalo, né? Saltos recordes, corrida e pismo, né? Saltos e etc. Né? Saltos recordes, cavalos da penha. Correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Gente, olha a mistura que tem aqui. É como se ele estivesse descrevendo uma cena. As pessoas estão na hípica, no hipódromo, e os magnatas, as pessoas todas ali, estão vendo os cavalos saltando, os jóqueis, né, tal, papapá, e de repente a cena muda, não para o evento que está acontecendo, e não foca mais no evento que está acontecendo, e sim para o público, para a plateia, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca, e aqui existe uma coisa meio ambígua para tornar a coisa mais múltipla ainda. E a orquestra toca, né? Pode ser, e a orquestra toca chá. E a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Mas você cria essa fragmentação da cena, criando múltiplos pontos de vista ao mesmo tempo. Isso é cubismo na literatura. Chá na sala de coquetéis. Aí você fala, ai, Raul, até hoje esse povo é muito doido para a cabeça da gente, né? Beleza, meninos? Bom, sobrou só o grosso, né? Expressionismo, dadaísmo e surrealismo na próxima aula. Então tá, a gente vai indo. Qualquer coisa eu roubo a aula de alguém que não está atrasado. Tá bom, queridos? Então, bom final de semana para vocês, né? É verdade. Não perca a oportunidade de se melhorar como indivíduo, tá, gente? Leia O Paiador do Campo Centeio. Tá? Beijo pra vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Dá tchau pra mim. Tchau. Boa semana. Valeu.